guitarrista, beleza? Daniel Souza aqui. Olha só, hoje eu estou trazendo um vídeo que com certeza é um dos maiores pedidos de quem me acompanha aqui no YouTube, que é como eu cheguei em determinado timbre. E eu tô começando hoje a trazer esse tema, que com certeza vou trazer muito mais vídeos mostrando também outros efeitos que eu utilizo. Então fique ligado, não se esqueça de se inscrever no canal, clique em gostei para você não ficar de fora e não perder essa série que é muito informativa, hein? Com certeza vai abrir tua cabeça aí em relação a timbrar. Então só peço uma coisa para você, se inscreva no canal e clique em gostei. Nós estamos quase completando 100 mil inscritos, então participe você também dessa família e garanta conteúdos como esse para você. Agora falando sobre o tema do vídeo, aqui eu trouxe utilizando o Kemper. Mas é claro, as ideias vão servir para qualquer equipamento. Aqui você vai ver o tempo que eu deixo o delay, o feedback do delay, qual é o corte que eu faço, como eu pensei para escolher a simulação do ampli, como eu pensei para utilizar o driver, certo? Então é um vídeo bem informativo mesmo, mas vai servir para você que utiliza qualquer equipamento, porque a minha ideia aqui não é ensinar você a mexer no Kemper, mas sim te mostrar a sonoridade independente e juntas de todo o preset. Aqui, por exemplo, eu escolho um amplificador e eu mostro para você o porquê que eu escolhi ele, eu escolho o drive e eu mostro para você porquê que eu escolhi, porquê que eu deixei o delay alto ou o delay baixo, porquê que eu coloquei naquele feedback, entende? Então é um vídeo muito informativo, muito legal para você entender a forma que eu penso e, claro, levar para o teu dia a dia como guitarrista e cada vez timbrar melhor também a tua guitarra, beleza? Então o que eu faço aqui você vai conseguir replicar em qualquer equipamento, seja ele pedal analógico ou pedaleiras digitais. Então sem mais delongas, vamos pro vídeo. Legal, então vamos lá, guitarrista. Primeira coisa, quando eu vou montar um timbre, é entender na cabeça o que eu quero, né? Ter definido o que eu pretendo através desse timbre. Se você não definir o que você quer, você vai ficar rodando aqui nesse tanto de opção e não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Então é muito importante, antes de você começar a montar um timbre, você definir. Eu quero um som para base, eu quero um som para solo, eu quero um distortion, eu quero uma distorção mais leve, mais pesada. Você tem que deixar isso definido com você, beleza? Então primeira coisa, antes de montar um timbre, essa é a lição. Defina o que você quer. Estando definido o que você quer, então você vai procurar aí no teu equipamento o som, ou se é pedaleira, você vai procurar simulações de amplis que mais se parece com o que você quer. Se você utiliza pedal, você vai procurar a regulagem ali que mais chega perto do que você quer. Então quando eu fui montar esse timbre, eu pensei na maioria das músicas que eu toco hoje na igreja, que são músicas com a pegada worship, e geralmente eu trabalho com 2 estágios de drive. Um mais limpo e um pouco mais cruncheado. O que é o cruncheado? É aquele tipo de drive não muito pesado. Esse aqui, ó, por exemplo. Então você vê que ele é um drive, no entanto não é tão pesado. Legal? Então você consegue fazer bases aí na pegada worship, que é o que eu toco na igreja hoje. Eu consigo fazer muitas bases com esse drive. E eu precisava de um som um pouco mais limpo também, para fazer as estrofes, né, da música, no momento que a música está mais lenta, por exemplo. Então eu precisava desses 2 estágios de drive. Então primeira coisa, eu fui buscar qual amplificador chegava mais perto desse som. E claro, o amplificador que trouxesse o timbre que me agrada. Então para ficar mais claro para você, eu vou desligar as modulações. Delay, reverb, também vou desligar equalizador e compressor. Aqui eu estou desligando o compressor, aqui o equalizador, delay e reverb. Então está só o som do ampli. Olha só. E como você pode ver aqui, é a clonagem do AC30 1979. Então como você pode ver, esse ampli está com um ganho bem baixo. Então ele não está saturando. Olha só onde está o ganho dele. Então, ele não está saturando nenhum drive. Legal? Então esse é o som dele puro, sem nada. Então já é um som que me agrada muito para fazer essas bases mais suaves, para fazer alguns dedilhados.
alguns arranjos. Então já me agrada muito para fazer esse som. Poderia ser outro? Sem ser o AC? Claro que poderia. Poderia ser qualquer outro que trouxesse essa mesma característica. Tem que ser um som de ampli que te agrada o timbre. Pode ser um Marshall, pode ser um Fender, pode ser um Vox, como eu estou utilizando aqui. Pode ser outros modelos, né? Tem vários modelos, não só esse. Então é muito importante, primeiramente, você definir esse estágio. Legal? Você definir o som ali mais limpo, o primeiro estágio que você goste. Ok? Então foi o que eu fiz aqui. Então eu defini, eu gostei bastante desse som aqui. Lembrando que aqui eu estou utilizando guitarra com humbucker, certo? Se for uma guitarra com single coil, olha só, aqui eu tenho a opção do single, aí já ia ficar assim o som, já ia mudar, ó. Ia ficar mais limpo ainda. Então é isso. Então a primeira coisa eu defini o ampli. Então logo em seguida eu defini o drive de segundo estágio, ou seja, o que seria a minha distorção, não muito pesada, como eu falei. Olha só, então aqui eu defini, aqui no B, o que temos aqui no Kemper de Kemper Drive, certo? Mas claro, poderia ser qualquer outro drive. Aqui tem várias simulações de overdrive, de distortion e tudo mais. No caso eu escolhi o Kemper Drive, que traz então esse estágio. Olha só. Legal? Desligado, olha só. Com ele ligado. Você viu que sujou, mas não sujou muito, tá? Porque esse é o meu intuito, não sujar muito para esse timbre. Olha só. Aqui, não sei se aqui na câmera vai dar para você ver, eu acredito que não. Mas aqui eu coloquei o drive em 6.7, né? Ou seja, eu aumentei aqui o drive. O tone seria o agudo do drive, né? Eu aumentei também, coloquei para 2.5, ou seja, eu coloquei um pouquinho mais de agudo, e o volume eu deixei em 0. Então eu só coloquei aqui, aumentei o drive e aumentei um pouquinho de agudo para chegar nesse som. Então eu já defini os dois estágios, o clean e a distorção. E aqui já fiz a regulagem também para chegar no timbre do drive, né? Colocando aqui um pouco mais de drive e um pouco mais de agudo, ok? No amplificador, vamos ver o que eu fiz em relação aqui à regulagem. Olha só, no amplificador eu não mexi em grave, não mexi em médio, eu só tirei 2 dB de agudo, ok? Para chegar nesse som aí que você está ouvindo. Só tirei um pouquinho de agudo. Devo ter achado ele um pouquinho estridente, então tirei ali um pouco o agudo para não deixar o som tão estridente. Até porque eu gosto do som de guitarra um pouco mais fechado. Isso é questão de gosto também, tá? Então tirei aqui um pouquinho do agudo, apenas isso. O presence, que é agudo, né? Eu deixei 0, não mexi. O gabinete aqui eu não mexi, deixei o gabinete original do Vox, beleza? Então é isso. Legal. Estando definido então o meu drive de primeiro estágio, segundo estágio, te mostrei ali a regulagem, coloquei um pouco mais de ganho no drive. Talvez você está se perguntando que drive, que simulação de drive seria essa aqui, que está escrito Kemper Drive. Olha só. Eu não sei exatamente, aqui só está escrito Kemper Drive, mas lembro que na GT100 eu gostava muito de utilizar a simulação do Tube Screamer, né, que é a simulação do drive da Ibanez. Então, de repente, esse aqui ele chega perto ali do que seria o Tube Screamer, beleza? Para quem tem outras pedaleiras aí. Ele também tem a simulação do Tube Screamer exclusivo, mas aqui eu gostei bastante desse drive, então eu mantive ele. Legal, agora que nós já definimos o amplificador e o drive, agora nós vamos para o compressor. Aqui eu coloquei um compressor aqui no A. Olha só, vamos ver, vamos ligar ele aqui. Olha só, aqui um compressor, eu coloquei Intensity, que é a intensidade 3, Attack 2.5 e o Squash, eu acho que é assim que fala, deixei no 0. Aqui na outra página
o mix 85 e o volume mais 1. Então eu dei 1 dB a mais aqui para o volume. Então olha só agora com o compressor. Então a sensação que deu quando ligou o compressor foi que o som ficou mais quente, chegou mais, olha só. O compressor jogou o som lá para cima. Olha só, vou desligar o compressor. Compressor ligado. Legal, acho que esse mais 1 dB aqui deu um pouquinho mais de ardência aí no som. Então vamos para frente. Aqui, tudo que eu mexi até agora aqui foi do amplificador, que é o meu principal som, aqui, e antes dele. Beleza? Aqui é a cadeia antes do amplificador, ou seja, compressor e drive, amplificador. Agora, continuando, eu fui então para um equalizador. Aqui, ó, nessa opção aqui. Vamos ligar ele aqui. Então eu coloquei aqui no Kemper o que chama de Studio Equalizer. Então é um equalizador bem completo mesmo. São 5 páginas de equalizador. E aqui eu mexi bastante, fui mexendo para lá e para cá. Vamos ver o que eu fiz. Low Gain, eu dei um acréscimo ali de 2.6 no Low Gain, beleza? Low Frequency, eu coloquei na frequência ali de 260 Hz. Então 260 Hz eu acentuei aqui em 2 dB. Olha só, High Gain, eu tirei um pouquinho da frequência ali, menos 1.6 dB. Tirei um pouquinho. E a High Frequência seria ali em 4108. Então é a frequência que eu estou mexendo, né? A High Frequência 4108, tirei 1.6 dB, certo? E aqui a Low Frequência ali em 260 Hz, eu acrescentei 2.6. É claro que isso aqui é uma coisa muito pessoal do meu som, da onde que eu estou tocando, né? Isso aqui não tem como você muitas vezes pensar pensar às vezes fazer a mesma coisa aí, né, na sua pedaleira, até porque cada pedaleira ela vai reagir de uma forma, tá bom? Aqui eu só estou mostrando realmente como eu cheguei no timbre. Vamos continuar. Olha só, na segunda página nós vamos falar sobre as frequências média, né? Então aqui na frequência média, olha só, eu mexi aqui na frequência de 538 e olha só, eu coloquei nela 4.8 dB. Ou seja, pelo que eu estou vendo aqui, eu joguei todas as frequências para cima, certo? Da guitarra. Página 3, continuando nas frequências médias. Olha só, guitarrista, você sabe que a guitarra, a principal frequência dela é o médio, né? Então assim, quando você for trabalhar sua guitarra, trabalhe bastante os médios, porque é ali que o segredo está, viu? Então é muito importante você sempre trabalhar os médios. Olha só, em médio 2 ganho, eu coloquei 6 dB de ganho. Então bastante, né? 6 dB. Olha só, e a frequência 2 está trabalhando em 1882. Na página 4 nós temos os cortes. Cortes de agudo, cortes de grave. Olha só, eu cortei o grave, low cut, em 40 Hz, tá? Só aquela frequência grave mesmo, bem grave. E o high cut eu cortei mais ou menos aqui 12.500 Hz, beleza? Então aqui eu cortei só as sobras de grave demais, sobras de agudo demais. E o volume está menos 0,3 dB. Então cortei quase nada aqui no volume. Beleza? Vamos para a página 5? Na página 5 eu não mexi em nada. O mix está em 100, não mexi. E o ducking está em 0. Desliguei o equalizador. Liguei o equalizador. Vamos ver o som. Mudou bastante o som, né? Deu para perceber que mudou principalmente nos médios. Resumindo, se eu for falar aqui, porque eu fui muito técnico, mostrando exatamente qual foi os hertz e quantos dBs eu mexi. Mas se eu for falar para você aqui o que eu fiz, assim, a grosso modo, falando, foi o que? Eu joguei as frequências da guitarra para cima, em geral. Joguei tudo para cima. Joguei grave, médio, agudo para cima. Beleza? Então foi isso que eu fiz. Principalmente jogando os médios. Eu coloquei bem mais médio do que tinha. Legal? Mais uma vez, ó, sem o equalizador. Agora com o equalizador.
que você nota? Pelo menos escutando aqui, eu noto que com as frequências para cima, principalmente os médios, eu consigo escutar muito mais o timbre da guitarra. Eu consigo sacar, parece que a guitarra ela sai da mix, entendeu? Com mais facilidade. Foi isso que aconteceu e foi isso que eu busquei aqui nesse som. Então a guitarra soa fácil. Dica: trabalhe bastante as suas frequências médio na guitarra. Legal, agora nós vamos ao delay. O delay com certeza uma das modulações mais importantes e mais legais, mais divertidas de tocar. Com o delay você consegue ser bastante criativo, realmente você consegue mudar todo o timbre com o delay. Mas bastante atenção aqui, porque o delay ou ele pode deixar o teu som muito bonito, como também pode acabar com o teu som. Então preste bastante atenção aqui no delay. Então olha só, o delay com certeza ele é peça-chave no teu som, principalmente se a gente estiver falando de worship, que é o caso aqui. Então para dar certo essa parte do delay é muito importante aquela questão que eu falei no início do vídeo, sobre você ter o som que você quer definido, porque o delay muda tudo. Imagina que você vai tocar um groove, você não vai colocar delay, ou se for colocar, vai colocar muito pouco. Agora imagina que você quer fazer uma base, principalmente falando de notas mais agudas, e você quer trazer aquela ambiência para o som, você quer deixar o teu som um pouco mais preenchido. Nesse caso você vai trabalhar um pouco mais o delay, vai deixar o delay um pouco mais na cara, beleza? Então olha só, para esse som eu queria o delay um pouco mais na cara, ou seja, o delay um pouco mais alto mesmo, porque aqui eu queria um som que preenchesse bastante a banda e que principalmente me desse efeito estéreo. Então eu escolhi um delay dual, o que significa que eu tenho duas máquinas de delay trabalhando ao mesmo tempo em estéreo, o que significa que de um lado do PA ele toca uma figura rítmica, ou seja, ele toca em determinado tempo, e do outro lado do PA ele toca em outra figura rítmica, ok? Ou seja, fica oscilando ali as repetições, trazendo um efeito estéreo muito legal. Mas é claro que você só vai conseguir fazer essa função se o som da tua guitarra estiver ligado em estéreo no equipamento de som da tua igreja ou da onde você estiver tocando. Esse delay aqui em específico eu utilizo ele muito na minha igreja, como eu ligo ele em estéreo lá, e também para fazer as gravações aqui no estúdio, onde também eu gravo em estéreo. Mas isso não vai mudar muito na questão de você construir o teu timbre, beleza? É só uma questão um pouco mais de efeito, mas em relação ao delay vai funcionar da mesma forma, sendo estéreo ou mono. Então, como eu falei, eu estava procurando um delay que aparecesse mais na mix. Então olha só como ficou. Vou ligar ele aqui, vamos lá. Pronto, eu liguei o delay e vamos ver o som. Legal? Eu sugiro você utilizar fone, dessa forma você vai conseguir entender muito mais esse vídeo, né, em relação às modulações, onde aqui os efeitos estão em estéreo, então você vai conseguir entender de um lado e de outro. Se você estiver escutando, por exemplo, no celular, você não vai ter toda a experiência desse vídeo. Legal, então como você viu, eu deixei um delay bem na cara para fazer, por exemplo, esse tipo de base. Beleza? E é claro que aqui dá pra gente trabalhar muitas ideias, dedilhados, solos, entre outras coisas. Vamos lá então, eu vou te mostrar o que eu utilizei nesse delay. Então agora nós vamos entrar na configuração. Então olha só, já estou aqui na tela do delay. E vamos lá. Meu delay aqui é um dual delay, como eu falei para você, certo? Que tem duas figuras rítmicas, uma para cada lado. E aqui eu tenho 5 páginas. O que significa? Eu tenho 5 páginas para eu mexer nas configurações. Beleza? Então cada página eu tenho algumas funções. Vamos lá. Na primeira página eu tenho a mix. A mix, o que significa a mix? Significa qual é a altura do delay em relação à guitarra, tá? Em relação à mix da guitarra, ao volume da guitarra. Então, por exemplo, aqui eu deixei o delay bem alto,
deixei o delay em 85, beleza? 85%, é bem alto, tá? Por exemplo, aqui está nessa altura, ó. Legal? Olha se eu abaixo, está em 85, vamos botar aqui em 37. Olha só o tanto que abaixou o volume do delay. Certo? Vou abaixar mais, olha só, vou botar aqui em 14. Conseguiu ver a diferença? Baixar mais, deixar em 7. Então você vai mixar aqui a altura do delay para cada som. E lembra que eu falei que o delay ou ele vai acabar com o teu som ou ele vai deixar o teu som top? Então, é muito em função da mix. Tem muita gente que não sabe regular ou deixa o delay baixo demais, aí a guitarra fica seca, dependendo do estilo, não fica legal, né? Ou deixa alto demais e aí vira uma bagunça, embola tudo. Você tem que saber o que você vai tocar com delay para que você venha deixar a altura dele ideal para cada som. Por exemplo, 85%, aonde eu coloquei para esse som, é um volume bem alto. Então eu não consigo tocar certos tipos de base. Por exemplo, se eu fosse fazer uma base tipo violão, não ia dar certo. Tipo assim, ó. Certo? Iria embolar o som todo e virar uma bagunça. Então aqui você vai tocar acordes mais reduzidos. Por exemplo, assim. Você vai tocar dedilhado. Legal? Então você tem que trabalhar o delay de acordo com a música e com o som que você vai tocar, beleza? Então muita atenção, tá? Na mix do delay. Continuando, nós temos aqui, lembra que eu falei que são duas figuras rítmicas, que aqui o delay está em estéreo porque ele é um dual, então de um lado do PA ele toca de um jeito, do outro lado ele toca de outro. Beleza, então aqui que eu seto essas figuras rítmicas. Então a primeira figura rítmica, eu coloquei um 3/16, o tempo, 1/8, que é um dot. Agora, a segunda figura rítmica, eu coloquei um 4/16, 1/4. Beleza? Então, de um lado, ela toca uma coisa, do outro lado, ela toca outra. Mas as duas em sincronia com o tempo da música. Beleza? Então, aqui eu setei dessa forma. Agora vamos para a página 2. Lembra que eu te falei que são 5 páginas? Aquela era só a primeira. Agora na página 2 nós vamos ter uma função super importante, que é o feedback do delay. E aqui eu peço que você preste bastante atenção. O que é o feedback do delay? Olha só, o feedback é quanto tempo o delay vai repetir após você tocar a nota. Então, veja bem, eu toquei aqui a nota, olha só quanto que ele vai repetir. Legal? Ele passou um tempo ali repetindo. Então aqui está em 55. Se eu abaixo esse tempo, vou colocar bem baixinho. Coloquei aqui em 27. Você vai ver que ele vai tocar e vai rapidinho terminar. Olha só. Agora terminou mais rápido. E se eu deixo mais baixo ainda? Olha só, vou colocar aqui bem baixinho, só para você prestar atenção. 10%. Olha só. Você viu? Não repetiu muito. Agora vamos fazer o inverso, vamos aumentar mais. O meu estava em 55, né? Vou aumentar aqui para 84, olha só. Olha só o quanto tempo ele fica repetindo. Legal? Por isso é muito importante. Então aqui para esse som, eu achei legal colocar em 55. Isso é regra? Claro que não, isso não é regra, né? É para cada som, como eu te falei, para cada som, para cada ideia de som que você vai tocar, você vai regular o seu efeito, o seu delay, certo? Isso aqui a gente muda toda hora. Então olha só, eu deixei o meu em 55 de repetição. Então olha só. É claro que, por exemplo, se eu for tocar algum determinado tipo de música, esse delay já não vai servir. Eu vou ter que configurar outro delay, vou ter que configurar outro efeito, certo? Então aqui foi para uma ideia de pensamento. Então feedback 55. Então, continuando, depois do feedback, nós temos um low cut. Ou seja, nós vamos aqui agora para um equalizador dentro do delay. Então, dentro aqui do próprio delay, nós temos um equalizador para o próprio delay. Aqui não mexe, por exemplo, no timbre da guitarra, do amplificador ou do pedal. Aqui é só daquela repetição do delay. Beleza? Então, aqui é um equalizador para o próprio delay.
Então aqui nós temos um low cut, ou seja, nós vamos cortar o grave e depois nós temos um high cut, ou seja, cortar o agudo. Então aqui, olha só, eu cortei o grave lá em 60, ou seja, praticamente só aquela sobra bem grave mesmo, praticamente nada. Agora no high, ou seja, os agudos, eu cortei bastante, eu cortei lá em 3.579, então eu dei um corte de agudo legal, para o delay ficar um pouco mais grave, olha só. Beleza? Então dá uma sensação que o delay está batendo ali mais grave. Vamos então para a página 3. Página 3 nós temos a opção reverse, não mexi, estéreo está em 100%, ou seja, está estéreo. Chorus, ou seja, esse delay aqui ele tem um chorus, não coloquei, está em 0. Cross feedback, não mexi. Aqui dá tipo uma distorção em cima do próprio delay, mas aqui eu não mexi, está em 0. Página 4, aqui é importante, olha só, aqui é a modulação do delay, certo? Ou seja, na repetição causa uma modulação, certo? E essa modulação eu coloquei aqui em 2.5, coloquei pouca modulação. Aqui na intensidade coloquei 0, não mexi em nada. E aqui no rate eu coloquei 5, legal? Grit 0. Então não mexi muito aqui na parte de modulação. Última página então aqui do delay, página 5. Eu não mexi em nada também. Temos mais algumas opções aqui, swell, outras coisas aqui, mas eu não mexi. Combinado? Então, esse aqui foi o delay. É claro que o teu delay aí pode ter umas opções diferentes do meu, mas as funções principais e o resultado final, acredito que vai ser o mesmo e a ideia é a mesma. Legal? É só você entender o que você quer. Como eu falei, aqui eu queria um delay um pouco mais na cara, que fizesse um preenchimento ali, principalmente na hora da base. Legal? Então aqui foi o delay. Agora vamos continuar e vamos para o reverb. Então vou ligar aqui o reverb, está desligado, vou ligar. Para a gente entender um pouco melhor o reverb, eu vou desligar o delay, combinado? Porque senão você não vai entender exatamente o meu reverb. Olha só, desligado o reverb, o som é esse, ó. Agora vamos ligar o reverb. Legal? Olha só. Aqui fica melhor para você entender, olha só. Então você vê que eu coloquei um reverb que aparece, no entanto, não é tão na cara quanto o delay. Até porque eu já tenho um delay bem forte nesse som, então é muito importante eu dosar isso. Porque se eu encho de delay, encho de reverb, aí vira uma bagunça e ninguém entende nada. Beleza? Então é muito importante você saber trabalhar bem com delay e reverb. Então aqui eu coloquei um reverb que chama Legacy Reverb. E a mix dele, como eu queria fazer base, eu não coloquei muito alto. Eu coloquei a mix ali em 35%. Legal? 35.7. O decay é muito importante, né? Decay time. O que é isso? O decay é o quanto que ele vai falar, ou seja, quanto que ele vai continuar após você ter tocado a nota. É bem semelhante ao feedback do delay. Lembra do feedback, que era o quanto ele ficava ali tocando depois que você tocava a nota? Então, no reverb, nós temos o decay. Beleza? Chama decay time. Então, olha só, eu vou tocar e vou segurar o som. Vamos ver quanto tempo que ele segura a nota. Olha só. Então, aqui foi em 3.5 segundos. É o que ele segura até finalizar o som. Então, aqui é o decay time. Também não coloquei muito. Está em 3.500. Agora, room size. É o tipo de sala de reverberação. Aqui eu coloquei hall. Então, agora o pré-delay. O pré-delay está em 134 ms, ou seja, milissegundos. O que significa o pré-delay? Quando você tocar a nota, qual é o tempo que o reverb vai começar? Porque, por exemplo, você pode tocar e o reverb começar daqui a, sei lá, 2 segundos ou 1 segundo. No caso aqui, o reverb está começando bem rápido. Está começando em 134 milissegundos. Então eu toquei em 134 milissegundos, ele começa. Olha só. Beleza? Então é isso aí.
é o pré-delay. Então nós temos a página 2, vamos avançar. Então aqui nós temos o agudo eu coloquei em 2.7. Então é isso, quando você não sabe para que serve a função, isso acontece muito comigo, principalmente agora que eu estou com equipamento diferente. Quando eu não sei para que serve a função, eu mexo para lá, mexo para cá e toco e vejo qual foi a mudança que teve ali em relação ao som. Beleza? Então é bem simples você ver isso. Muito bom. E aqui temos a média frequência. Média frequência eu só mexi aqui e tirei 0.5, mexi em quase nada. Legal, então esse foi o reverb que eu fiz. Ótimo. Agora o delay e reverb ligados juntos. Agora vamos testar também com o drive. Olha só, ligando aqui o driver. Então assim foi como eu cheguei nesse timbre e eu estou bem satisfeito, gostei bastante. Já toquei algumas vezes também ao vivo e soou muito bem. Então espero ter te ajudado aí, de repente te mostrado uma forma diferente, né? Ter mostrado um pouco de como eu penso na hora de timbrar. Então acho isso muito legal, independente do equipamento. As funções serão as mesmas, as ideias serão as mesmas. Basta você aplicar no teu som e eu tenho certeza que você vai alcançar também resultados legais e satisfatórios para você. Olha, não se esqueça de se inscrever no canal e garanta muito mais vídeos como esse. Eu pretendo trazer muito mais vídeos em relação a timbres, né? Hoje eu trouxe falando só desse timbre e eu tenho muito mais aqui que eu já montei, que eu já fiz. Então eu vou trazer também dos outros, mas para isso eu preciso que você curta esse vídeo, que você se inscreva no canal, é muito importante isso. Nesse momento que eu estou gravando o vídeo, nós estamos quase completando 100 mil inscritos, então deixa a tua contribuição, se inscreva aí, com certeza a tua inscrição faz toda a diferença, então eu faço questão, se inscreva aí, clique em gostei e aguarde muito mais vídeos como esse. Deus abençoe você, bons estudos e até a próxima.